Afinal, o dólar vai chegar a R$ 6 em 2026. Nós estamos aí sobre um ano eleitoral, o ano para eleições presidenciais, e a questão que fica é se o dólar vai começar a subir e se ele vai passar ali dos R$ 6. Atualmente o dólar ele segue aí bem controlado, até última vez que eu vi o dólar tava girando aí na casa dos 5,20, 5,30. Então o dólar ele segue até que estável aqui no Brasil, não por conta de fatores domésticos, mas por conta de fatores externos, dado o enfraquecimento global do dólar. Então se a gente for ver, o dólar está se enfraquecendo globalmente por conta de uma estratégia do Donald Trump, do governo americano, de enfraquecer o dólar para poder trazer mais empresas para os Estados Unidos, facilitar essa volta de empresas para os Estados Unidos, né? Ao passo em que ele faz ali as jogadas geopolíticas deles de tarifa e etc, entendeu? Então isso tudo aí tá enfraquecendo o dólar. Tem outras questões também envolvendo aí cenários institucionais entre Trump e o Banco Central americano, o Fed, aonde teve briga entre o Jerome Powell e o Donald Trump. Jerome Powell era o presidente antigo do Fed, entendeu? Agora já nomearam um novo presidente para o Banco Central. E essa briga do Trump com o presidente do Banco Central antigo era basicamente por conta de corte de juros. O Trump queria cortar juros e o Powell não queria cortar juros. Aí teve aquela briga toda tal que gerou instabilidade e assustou investidores internacionais. Então houve essa questão institucional entre Trump e Fed. Agora entrou um novo presidente lá para o Banco Central americano, o Kevin Walsh, acho que é assim que fala o nome dele, Kevin Walsh, alguma coisa assim, mas ele entrou aí indicado pelo Trump e a gente não sabe qual que vai ser a política monetária dele, se ele vai adotar um tom mais duro ou se ele vai manter ali cortes nos juros americanos. Há quem diga que na próxima reunião do FONC, o presidente que entrou agora, ele não vai cortar juros, entendeu? Então vai manter aí os juros americanos do jeito que está por um tempo, mesmo com o Trump querendo quedas. Eles já estão presenciando lá uma desaceleração econômica também. O que está batendo na economia americana é basicamente a questão da inflação. Os caras ainda estão em dúvida sobre a inflação deles, mas se a inflação, eles perceberem que a inflação está melhorando, inevitavelmente eles vão começar a cortar juros, e esse corte de juros lá nos Estados Unidos enfraquece mais ainda o dólar. E esse enfraquecimento do dólar, ele acarreta inclusive em uma rotação de recursos do mercado americano para outros mercados ao redor do mundo. Já está acontecendo agora essa rotação de recursos e a gente aqui no Brasil estamos sendo beneficiados por isso daí. Se você for ver, muito do dinheiro que estava lá nos Estados Unidos já está entrando aqui no Brasil. Afinal, aqui nós temos aí uma taxa de juros extremamente alta, diferentemente dos Estados Unidos, que está em processo de corte de juros, com Trump pressionando para cortar juros. Aqui no Brasil a gente está em processo de taxa de juros alta, 15% de Selic. Estamos também em projeção de queda, mas só que mesmo caindo, o mercado está prevendo que em 2026 a gente vai ter juros aqui de 12%, então tá 15% agora. Se cair de fato, vai para 12%, mas só que tem eleição presidencial aqui, tem de tudo aqui, então a gente não sabe se de fato vai cair juros aqui. E por conta disso, o investidor internacional já está vendo que o Brasil é um país que está pagando muitos juros, e tem também uma bolsa de valores que está aí em máximas históricas. Como você viu aí, o nosso Ibovespa passou dos 180 mil pontos, muito por conta desse fluxo de capital estrangeiro que está entrando aqui, está bombando a nossa bolsa. Então tem essa questão toda envolvendo Estados Unidos, dólar mais fraco e etc, fluxo, rotação de capital, tudo isso daí está enfraquecendo o dólar e está batendo aqui no nosso câmbio e está fazendo o nosso dólar se manter aí na casa dos 5,20, se manter ali estável, sem muito desespero, entendeu? E ano eleitoral, para que esse dólar se mantenha dessa forma, a gente vai precisar aí dessa questão externa. Se a questão externa continuar do jeito que está, com os Estados Unidos buscando estratégias para enfraquecer o dólar, com o Fed cortando juros, se manter o cenário externo do jeito que está, então para o dólar disparar só vai depender do mercado interno. E se a gente for depender aí do mercado doméstico,
principalmente em um ano eleitoral. Então a gente vai precisar citar basicamente aí, inevitavelmente, a política fiscal. O fiscal vai ser um dos principais temas e fatores que vão rondar aí essa questão envolvendo o dólar e eleição, entendeu? Porque se algum candidato começar a pontuar muito bem nas pesquisas e esse candidato não tiver nenhum plano fiscal, não tiver nenhum plano envolvendo aí reformas importantes que precisam ser feitas, e principalmente for aí um governo que vai sinalizar gastos públicos no futuro, então inevitavelmente isso daí vai assustar investidores internacionais, e esses investidores internacionais podem optar por sair do Brasil, podem começar a enxergar aí que o risco do Brasil está subindo, e risco Brasil subindo, ao passo em que taxa de juros pode estar caindo, como nós falamos anteriormente, para 12%. Então esses investidores internacionais aí podem enxergar que não vale a pena assumir o risco e podem começar a optar por sair daqui. E a partir do momento que isso acontece e esses investidores internacionais começam a sair, então aí sim a gente começa a ver uma pressão maior no nosso câmbio. O câmbio ele começa a subir. Então, para que o nosso dólar passe dos R$6 e comece a subir de fato, se isso acontecer, só vai acontecer por conta desses dois fatores. O primeiro é o cenário externo começar a demonstrar mudanças, entendeu? Principalmente os Estados Unidos mudar ali a estratégia deles em relação a dólar, começar a buscar maneiras de fortalecer o dólar. Então tem esse primeiro cenário, e tem um segundo cenário que é basicamente a questão política eleitoral aqui do Brasil envolvendo o novo presidente, o novo governo. Se o novo governo não demonstrar nenhum plano econômico, nenhum plano que vai de fato melhorar ali a questão fiscal, e muito pelo contrário, se os caras começar a sinalizar que vai gastar dinheiro, que não vai ter cuidado com as contas públicas, então inevitavelmente isso daí vai afugentar investidores internacionais e vai fazer o dólar subir para cima. A partir do momento em que um país que já tem 80% do PIB em dívidas, no caso do Brasil, a gente já passa já dos 80% de dívidas, então a gente está endividado. Tudo indica que vai ser gasto mais dinheiro nas eleições, então eleição vai gastar mais dinheiro. A gente está endividado, mas só que a gente ainda vai gastar um dinheiro que a gente não tem. Beleza. Só que mesmo depois da eleição, mesmo depois de gastar dinheiro, o governo que assumir não demonstrar nenhum tipo de estratégia para poder corrigir minimamente o fiscal, então inevitavelmente o risco país do Brasil vai subir, vai lá para as alturas, as agências de rating vai diminuir o nosso rating, entendeu? Diminuíram até dos Estados Unidos esses dias aí, que o rating dos Estados Unidos aí era o mais alto possível, aí por conta do endividamento massivo deles lá, que eles também estão endividados, etc. Aí diminuíram, as agências diminuíram lá o rating dos Estados Unidos, e se esse cenário que nós falamos aqui se confirmar, vão diminuir o nosso rating também, e inevitavelmente vai afastar investidores internacionais. E se afastar os investidores internacionais, os caras que estão aqui por conta de juros altos, bolsa de valores bombando e etc, se esses caras começar a sair fora, então inevitavelmente o dólar vai começar a subir sim, entendeu? Ao passo em que a bolsa de valores ainda vai começar ainda a cair. Afinal, quem está segurando a bolsa de valores agora, um dos principais braços que está fazendo todo esse preço na nossa bolsa, acima de 180 mil pontos, etc., todas essas máximas históricas estão sendo muito impulsionadas por conta desse investidor internacional que está rotacionando e está entrando aqui. Então, se esse cenário mudar, então a gente vai ver mudanças aí também no dólar, na bolsa de valores e, claro, até a questão da política monetária. Afinal, o Banco Central vai continuar cortando juros se todo esse cenário se desenrolar? A gente não sabe, entendeu? Então é basicamente isso daí, mano. O cenário ainda continua muito incerto, continua muito volátil, ainda é muito cedo pra gente poder falar sobre isso. A gente tá falando basicamente aqui visando projeções, mas só que ao longo do ano, até chegar às eleições, a gente ainda vai conversar muito sobre esse tema aqui.
aqui, esse e muitos outros, claro, sempre buscando aí lucrar com as brechas que são expostas no meio do caminho, ao mesmo tempo que a gente se mantém informado e, claro, ciente do que está acontecendo com a economia do nosso país. Economia que, como nós falamos lá em vídeos anteriores, é uma das principais áreas de todas, porque se a economia ir mal, todo o resto tende a ir mal também. E se a economia for bem, todo o resto tende a ir bem. E é por isso que a gente está sempre aqui falando sobre economia, porque a situação econômica do Brasil afeta diretamente a nossa vida financeira, afeta diretamente o seu e o meu bolso, entendeu? Então, a gente que está sempre buscando aí falar de negócios, investimentos e etc. Cabe a gente falar sobre economia também, porque se a economia ir mal, a gente tá ferrado, entendeu? Então é basicamente isso daí, mano. Já se inscreve no canal, deixa aquela ativada no sininho, like pra nós. Se inscreve aí, hein? Se inscreve aí, já deixa aquele comentário. E é basicamente isso daí. Se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.